Mó barato, né? Você vai assistir alguns lances de futebol agora. Agora, já imaginou se você pudesse ganhar dinheiro enquanto assiste esses jogos de futebol? Pois é, existe uma profissão onde mais de 5 milhões de pessoas no mundo todo trabalham assistindo jogos de futebol, ou seja, ganhando dinheiro assistindo jogos de futebol, sem ter que vender nada pra ninguém, nada. É só você, seu computador e acesso à internet. Quer saber mais como é que funciona? Clica no link aqui embaixo que eu te mostro, beleza? Grande abraço. O Corinthians resolveu, por conta, pelo que eu estou entendendo da situação toda, por conta por conta de um acordo verbal, nos meses de novembro, dezembro, janeiro, fevereiro... Esse é o mês de junho e os meses de final de junho, começo de julho, teve Copa América, perfeito? É exatamente isso, o período é esse. Olha, não vai ter arrecadação para o Corinthians entre junho e julho. Pascoal. O Corinthians não vai... Está cedido para a Copa América, o Corinthians vai arrumar o dinheiro onde? Pascoal, mas o que a Caixa tem a ver com isso? Então não ceda para a Copa América. Avisa a Caixa, você tem que avisar o seu credor. Eu não tenho dinheiro para te pagar em junho e julho. Eu vou pagar depois. Aí o rapaz perguntou pra ele. Passa pro fim da. Mas, é normal Pascoal, isso acontecer. O Corinthians... Quando terminar, eu passo pro final do prazo. Então, tô falando de 5 milhões por mês, 6 milhões por mês. 5 milhões e 700. Se o Corinthians não pagou em junho e julho por causa da Copa América, a Caixa Econômica, como credora do Corinthians, ela tem o direito de executar a dívida, claro que tem. O Corinthians é inadimplente. Os motivos pelos quais o Corinthians não pagou são um problema do Corinthians. Que o Corinthians você não pode explicar isso pro seu credor. Mas então você explica antes, Pascoal. Explicou nada, ele acabou de falar, não está no contrato que eu tenho que... Não. Nós avisamos a Caixa que não teríamos renda entre o final de junho e julho. Eles avisaram a Caixa. E se você avisa quem eu prefiro que alguém ninguém me deve, mas se alguém me dever, eu prefiro que a pessoa me dê satisfação. Pascoal, olha, eu te pago em fevereiro. Não estou falando de uma conta de bar, Pascoal. Não dá satisfação nenhuma. Às vezes eu posso estar devendo lá pro bar, lá em casa. Flavinho. Eu acho que o Corinthians tem que agora, o Corinthians, por exemplo, não era obrigado a ceder o estádio. Eu acho que tem alguma coisa errada. Não pode ser de um dia para outro aparecer uma dívida de 500 milhões. Mas essa manobra aí... Já apareceu semana passada uma dívida de 566. Não, mas peraí, são coisas distintas. PIS, COFINS e essas coisas todas. Agora são 520. Não, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, gente. Vamos lá, vamos desmembrar para não misturar alhos com bugalhos. A questão dos impostos aí, que o Corinthians está pedindo a isenção, como o São Paulo já ganhou também, como o Atlético Paranaense também já ganhou, refere-se ao governo, lá à Receita, tá certo? Não tem nada a ver com o financiamento da Caixa. Do estádio, não tem nada a ver com o estádio. Tem nada a ver. É outra história. A situação da Caixa, o que não ficou muito bem claro é que o Corinthians estava tentando alinhar um acordo e como houve a troca de gestão por parte da Caixa Econômica Federal, esse acordo ficou estagnado. Ou volta para o zero. O outro gestor, ele não quis aí assinar porque estava num período de transição e é natural, Flavinho, que exista dentro dessa troca de gestão esse período de transição no qual o que está lá, o cargo A, passe para o cargo B, o que está acontecendo. Então é natural que exista uma conversa para inclusive alinhar. Enquanto isso o acordo não está valendo. Então, por enquanto não está valendo, mas existia um acordo verbal entre as partes que depois teria que ser ratificado pelo atual gestor. No caso, não houve essa conversa. Então não houve acordo. Mas essa manobra jurídica que aconteceu, ela tem um impacto muito mais midiático do que qualquer outra coisa. Está na cara que o Corinthians não vai ter que pagar 470 milhões ou 520 milhões de cara. Porque isso é um processo demorado, é um processo moroso. No meu entendimento, a Caixa tomou essa atitude mais radical para justamente forçar um acordo e de maneira rápida e letal. Porque quando você aciona alguma parte na justiça, quando você vai lá e requer o pagamento da dívida, acontece aí uma audiência, inclusive para conciliação das partes. E é isso que a Caixa está querendo se ancorar. A Caixa está tentando viabilizar um acordo legítimo o mais rápido possível. Porque se fica de acordo entre Corinthians e Caixa, vamos marcar uma reunião, não resolvemos nada, vamos marcar para a semana que vem, aí não resolve nada, vamos marcar para daqui um mês. Então isso aí vai empurrando com a barriga. A Caixa tomou talvez uma decisão um pouco mais radical, embasada talvez em um acordo fixo. Para provocar uma reação, é isso? Exato. Só que isso sabe para ocasionar o Corinthians entrar com uma ação e isso ser prolongado por 10, 15 anos. Mas não vai, Pascoal. É claro que vai. É claro que vai. A estratégia jurídica da Caixa é justamente essa. Forçar um acordo mais rápido. Você entra com uma ação quando você tem uma causa que você se considera atacado ou injustiçado, sei lá o que. Isso não é injustiça? Não, gente, não. O Corinthians reconhece a dívida. Nós estamos falando se acertando para só pagar. de dinheiro. Aí chega lá e quer cobrar os 520 de uma vez. Eu não tô aqui para defender o Corinthians de coisa nenhuma. Mas eu vou dizer um negócio para você. Eu acho que tem coisa que dá para conversar. Conversa, chama o Corinthians lá. Ô Andrés, vem aqui que nós precisamos acertar isso aqui.
A gente tem que acertar do jeito que tá. Eu sei que o governo agora está dizendo que não vai ter mais nenhuma moleza para ninguém, todo mundo vai pagar imposto cheio, tá todo mundo dizendo isso. E a gente tá lendo isso aí. E os caras estão cobrando no Corinthians, como devem cobrar dos outros também. Agora, porque é o Corinthians, chama e fala, o presidente do Corinthians, tempo estão conversando? Por favor, vem aqui, vamos conversar a respeito. Não, executa a dívida de um dia para outro e 4 dias para pagar. É para forçar um acordo, pastor. Mas isso acaba saindo tiro pela culatra. Isso acaba saindo tiro pela culatra. Você acha que o Corinthians vai ter que pagar essa dívida em 3 dias? Não, o Corinthians não é que o Corinthians não vai. O Corinthians teria de pagar sim, né? Não teria nada, ele pode recorrer. O problema é que o Corinthians não tem vai dinheiro. recorrer, entra na justiça, diz que é descabido. Peraí, não é só brasileiro. Não, nenhum tem. Nenhum tem. Inclusive, o Corinthians não é obrigado, peraí, Flavinho, o Corinthians ele não é obrigado a pagar uma dívida em 3 dias que ele fez em um período de 20 anos de financiamento. Isso daí é um desdobramento jurídico que vai acontecer em anos, se o Corinthians quiser realmente forçar uma barra pra cima da Caixa. Esses 500 milhões que a Caixa está pedindo pro Corinthians até quarta-feira, isso é via judicial? É judicial. É extrajudicial, né? O Corinthians entra com uma notificação. Uma notificação. Agora cabe ao Corinthians se defender, como falou ali o presidente do Corinthians. Se isso está previsto em contrato, se ele não obtiver sucesso nessa defesa, ele tem que pagar. O Corinthians isso depois vai para uma audiência. Como é um processo extrajudicial, o Corinthians ele recebe a notificação, aí através do seu corpo jurídico ele também notifica a Caixa a respeito aí do que ele tem a alegar a respeito de tudo isso. E se não houver um consenso, aí vai para uma audiência e realmente é isso que a Caixa espera. É uma audiência de conciliação, né? Vai para audiência. Mas, gente, aí depois, se não houver um desdobramento, aí vira uma ação. Exato. Aqui eu concordo com o Flavinho com o seguinte: esse negócio de acordo de boca não dá. Não existe para esses valores. Se não está no papel, não é um acordo de boca. Mas, Sormani, ele falou várias vezes. A gente tinha um acordo verbal. Eles estavam alinhando um acordo que não. Mas, Sormani, eles estavam alinhando. Mas peraí, gente. Eles iam colocar isso no papel. Como houve a troca de comando por parte da Caixa Econômica Federal, o que tinha sido conversado com o gestor anterior não foi passado para o novo gestor, ou então o cara não gostou do molde que o Corinthians impôs ali, ou pediu para que fosse colocado no papel. E aí o Corinthians acabou dentro desse impasse, inclusive com relação à Copa América que foi organizada, que o Corinthians disse, ficamos 1 mês e meio sem pagar a parcela por causa da Copa América. Não houve eventos do Corinthians, não houve arrecadação, porque o dinheiro que foi gerado com a Copa América não ficou para os cofres do Corinthians. Não, o Corinthians deve ter ganhado alguma coisa, então o Corinthians não iria ceder o estádio. Tem aluguel do estádio, lógico. Então, mas você cede, Flavinho, o seu estádio, mas você não tem uma participação efetiva na renda. Você não tem arrecadação. Então não ceda, né? Então não ceda o estádio, né? Se o Corinthians depende do estádio. O Palmeiras exatamente. Tem que chegar para a organização. Escuta, eu não posso ceder. Porque eu preciso de jogos. Eu preciso jogar. E outra coisa, durante a Copa América não teve jogo. Então, exato. Não teve jogo. Se o Corinthians não cede para a Copa América, o Corinthians ia ficar jogo parado. Do mesmo jeito. Exato. Então ele ganhou um dinheirinho. Ainda ganhou dinheiro porque teve. Quantos jogos tiveram lá? Uns 2. Dois jogos. Não, acho que uns 2 ou 3. Agora, isso aí eu concordo com o Flavinho. O credor não tem nada a ver com isso. Agora, é claro que tem que ser... Mas a questão é um acordo. É claro que tem que conversar. Sim, claro. É muito melhor uma boa conversa. Claro. Do que qualquer atitude. Dom Corleone falava, não tem nada melhor do que um acordo. O Corinthians chega na Caixa e explica, gente, pelo amor de Deus, nós não estamos deixando de pagar. Nós estamos pagando. Só que nesse mês aqui, por conta dessa maldita Copa América, não vai ter jogo. Que foi o que o Andrés alegou. Exatamente. Aí eu concordo. Aí eu acho que é uma questão de conversar. Mas aí você tem que fazer um aditivo no contrato, alguma coisa. Não pode, cara, não pode. Tudo que você combina tem que estar no papel. Porque vai que muda, como aconteceu. Vai pro espaço. É que esses aditivos de contrato, eles demoram muito, Sormani. Não dá pra você ficar colocando num contrato desse porte. Mas aí você simplesmente não paga. E aí o que acontece? Aí você não paga e o cara executa. Se você acrescente alguma coisa dentro de um contrato como esse, é justamente pela parte jurídica. A burocracia é muito grande. Mas olha, o arquibancada... Se está sendo trabalhado no sentido de haver um aditivo, o Corinthians está coberto. O Corinthians está sendo feito um aditivo. O arquibancada nós não estamos pagando. O arquibancada RN mandou uma mensagem aqui, mas você está errado, amigo. Mas eu vou ler. Ele fala bem já. Você tá rindo o quê? Não sou eu que tô devendo? Pergunta pro Pascoal. Sim. Se a Caixa chama o cidadão pra conversar antes de tomar imóvel financiado. Lógico que chama. Você acha que chega lá e toma, velho?
É avisado, é notificado, não é assim, ó. Primeiro chama amigavelmente, depois tem uma notificação, que você vai lá e conversa. Notificação com prazo. Não, mas o Corinthians ele alega que ele não recebeu nenhum tipo de notificação com antes mesmo da... Recebeu agora, notificação e vai conversar, é isso que vai acontecer. São os trâmites normais. O Corinthians ele já foi executado aí nessa notificação. Ele não recebeu nenhum tipo de alerta ou advertência. O Atlético Paranaense reformou todo o estádio dele para a Copa do Mundo. E dentro dessa reforma, a prefeitura ia entrar com uma parte, o Estado ia entrar com uma parte e o Atlético ia entrar com outra parte. Ou seja, um terço para cada um. E aí teve uma correção do dinheiro durante a feitura do estádio, da obra. E só que a prefeitura de Curitiba não quer que o dinheiro dela seja corrigido. Não, eu tinha que dar isso, eu quero dar isso. Mas foi corrigido. Então o negócio está na justiça. O Atlético até agora também não pagou o estádio dele. Entendeu? Mas aí o Flavinho se omite. Não, o Atlético não pagou o estádio dele. Não omite nada. Se não pagou, pague. Mas isso está a briga do Atlético com o estádio está na justiça. Não é que o Atlético não está pagando porque ele não quer, ou porque ele não tem, ou porque ele não reconhece a dívida. É porque isso está na justiça. Há uma briga na justiça nesse momento em relação ao estádio do Atlético Paranaense. Agora, é uma situação muito complicada, gente. Eu volto a lembrar o que o próprio Andrés disse no passado. É só não fazer besteira que esse clube vai virar o Real Madrid do continente. A besteira quem fez foi ele. E esse valor, né, é um valor valor equivalente. Não vejo a hora do Pacaembu, o Corinthians voltar para o Pacaembu. É um valor equivalente àquele que eu falo que eu gostava muito do Pacaembu, acho o Pacaembu o melhor estádio do planeta. Agora, a partir do momento... não arrendou o Pacaembu? Ué, mas eu que eu vou fazer? Se a partir do momento que o Corinthians quis fazer um estádio, quem sou eu? Que é um sonho antigo, né? O Corinthians tem um sonho. O sonho antigo do estádio do Corinthians é um sonho muito antigo. Vem da época do Adielu e do Vicente Mateus. Muito antigo. E é o valor, esse valor que também me causa espécie, né? Há 2 semanas atrás estavam descendo o pau no Palmeiras aqui, porque ia ter show da Sandy Júnior e Palmeiras e Grêmio ia ser no Pacaembu. Isso faz todo sentido. O estádio é do Palmeiras. O Palmeiras vai ter que sair pro Bom Dia. O modelo de negócio que o Palmeiras fez compromete menos as finanças do Palmeiras. Aqui está o Morumbi, todo mundo tem hora que desce o pau e fala, pô, Morumbi, tá defasado, valor tá da dívida aí, tá não sei o quê. Que o Andrés disse que é 470 e a Caixa diz que é de 520. Não, 50 milhões de diferença. Bom, mas em todo caso, é mais ou menos o valor que o Corinthians esperava arrecadar com a venda do naming rights, né? 400. Não, 300. Era inicialmente 400, depois passou para 300. Então, mas inicialmente 400. 400 era meio estádio, né? Então, é uma coisa que... Isso é um problema, por exemplo, o que a Caixa tem a ver com a incapacidade do Corinthians de vender o naming rights, né? O Palmeiras vendeu. Não sei por quanto. Oferece o naming rights para a Caixa, amortiza a dívida. Pois é, mas é uma possibilidade. Eu acho até que já foi feita uma proposta nesse sentido. Mas por a Caixa ser um banco público, é muito difícil, né? Mas o Andrés falou mais coisas. O Andrés ele patrocinou o Corinthians também. Mas agora... Mas com esse novo governo... O Andrés... Não, mas mas já patrocinou. Em outro momento. Tanto que houve vários clubes no Rio Grande do Sul que até tinha pedido o cancelamento do contrato do Corinthians com a Caixa, alegando uma série de irregularidades, e depois houve o desdobramento e o Corinthians patrocinou. O Andrés, presidente do Corinthians, falou mais coisas hoje aí na coletiva dele. Vamos ver o que o Andrés falou. Eu fui criticado porque contratamos 15, 16 jogadores. Estou contente com o plantel. Era difícil o futebol, todo mundo quer resultado para ontem, mas hoje quem é com o Carille tem 23 jogadores que nunca trabalharam com ele. Então, realmente demora um pouco mais cada um. Tanto é que ele é assediado aí cada 3 meses, né? É inacreditável. Só tem o treinador do Corinthians, porque ele é muito bom. E a cada 4 meses ele tem assédio aí. Uns são chuva de verão e tal, mas alguns são sérios. E está trabalhando. Estamos aí disputando uma semifinal da Sul-Americana e estamos entre os 4 do Brasileiro. O jogador está consciente de que temos que melhorar em alguns pontos e vamos melhorar. Mas estou muito satisfeito. Vocês vão se divertir, né? Porque o ano passado vendemos jogador, o Andrés desmancha. Até piadinha mesmo tinha. Esse ano não vendeu jogador, o déficit está grande. É óbvio, o clube de futebol brasileiro depende ainda de venda de jogador. Tem time aí que está milionário, que vocês falam aí, porque vendeu 300 milhões de jogadores nos últimos 12, 13 meses. E a vida é assim no futebol. Eu segurei alguns, podia ter vendido, não vendemos. E, obviamente, falta um pouco de dinheiro. Mas não é o dinheiro do fluxo de caixa, é o dinheiro na contabilidade. Você, quando contrata um jogador, você tem que pôr o contrato dele inteiro no balanço.
Então, se o contrato do jogador é 30 milhões, você tem que pôr no balanço os 30 milhões. E vai pagando mês a mês. O André tem razão de certas coisas. Se vende, porque ele faz desmanche. Se não vende, não vende. Isso ele tem razão. Segura a onda aí, mano. Ano passado ele vendeu, mas só vende. Esse ano ele não vendeu. Ele não vendeu. Aí também critica o cara. Achar o ponto de equilíbrio, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Ué, mas é fato. Todo clube brasileiro, Benjamin, precisa vender jogadores aí para recompor o caixa. O clube brasileiro, independente de qual seja, é muito difícil ele ser autossuficiente só com as receitas que ele tem. Se ele não tiver no pacote uma venda de um jogador para ajudar a cobrir despesas, a conta não fecha, Benjamin. Não fecha, cara. Então os clubes, eles são reféns da... Se ele tivesse vendido agora o Cleison e o Júnior Urso, aí o Mano ia vir no programa e falar, é brincadeira, o André está desmontando... Vou perguntar, ô Mano. Oi. Ô Mano, e aí? Vendeu o Cleison e o Júnior Urso, hein, mano? E agora? Olha, o seu André está de brincadeira, só vende, era hora de vender, pô, tá na briga, não era pra vender. Ô Mano. Oi, aí. Não vendeu ninguém, o Corinthians agora tá com um problema de caixa. Esse André está de brincadeira, era hora de vender para encontrar um ponto de equilíbrio. E sabe qual é o problema? Qual? Vamos jogar com raça e com coração. Deixa eu falar uma coisa a respeito. Não, mas o São Paulo, senhor, mas são parentes aí. Só com relação ainda à venda de jogadores, o Cuca, ele negociou com a diretoria do São Paulo para que não fosse vendido nenhum jogador do plantel principal que ele estava utilizando. Tanto que o São Paulo, quando vai vender um jogador hoje, por mais promissor que ele possa parecer, o São Paulo acaba vendendo jogadores que estão numa categoria abaixo, como vendeu esse zagueiro que foi jogar em Portugal agora, Morato, para que o São Paulo não desfalque o seu elenco principal. E essa é uma alternativa. Naquele exato momento, quando o Cuca conversou isso, o São Paulo estava ascendendo no Campeonato Brasileiro, ele estava até pleiteando talvez a liderança do campeonato. O São Paulo, quando volta da Copa América, vendido o Antony, né? Exato. O São Paulo não vendeu o Antony, como não vendeu o Lisieiro, como não vendeu outro jogador. Não vendeu porque não veio proposta boa. Não, negativo. O Raí falou aqui, o Raí tava aqui com o Benja. Falei, Raí, vai vender o Antony? Ele falou, não veio proposta até agora, tá lá no programa. Mas ele disse que não venderia o Antony. Sim, não veio proposta, também é mais fácil. Independente de proposta. Mas veio proposta, Pascoal? Ele falou que ele falou que não teve, falou, não vamos vender. O São Paulo disse que só venderia pela multa, não pela proposta. A proposta teve. O Andrés fala no final da entrevista, tem time que tá rico hoje porque vendeu 3, 4 jogadores, vendeu 300 milhões de jogadores. Isso é o Flamengo. Mas só que o Flamengo contratou tudo isso de novo. Pagando menos. O Flamengo contratou o Bruno Henrique, contratou o Gabriel, contratou a Arrascaeta, contratou o Rafinha. O Gabriel não contratou, foi empréstimo. Sim, mas fez negócio. Sim, não, ele tá falando em contratar, foi o Bruno Henrique. Mas tá lá, né, Bem? Não, sim, tá lá, mas contratar é botar o dinheiro ali. Veja. Aí contratou o Rodrigo Caio, o Bruno Henrique. Rodrigo Caio, o Rafinha chegou, o Pablo Mari chegou. Felipe Luiz. O Felipe Luiz chegou. O Gerson. O Gerson chegou. Gerson pagou. Arrascaeta chegou. Pagou. Bruno Henrique chegou. Pablo Mari. Gabriel chegou. O Flamengo perdeu 3 jogadores. É um time inteiro. Perdeu 3. Trouxe um time inteiro. O Flamengo perdeu o Léo Duarte, o Paquetá e o Vinícius Júnior. 3 jogadores. Agora perdeu. O Cuejar. Agora perdeu o Cuejar. O Cuejar perdeu porque ele quis ir embora. Sim, não ia perder. Não ia perder. Sim, mas vendeu. Sim, mas não ia perder. Ok, tudo bem, coloca aí, vai, tudo bem. Agora, o problema não é. O problema é saber administrar o que você recebe. E o Flamengo tem sido competente. Montou um esquadrão. Então, quer dizer, não procede que o Flamengo é rico porque precisa vender. Não, claro, todo mundo vende, é o que o Mano falou. Todo mundo vende. E quando você faz um balanço, a previsão orçamentária para o ano seguinte, você coloca X de venda de jogador. Todos os clubes... São Paulo colocou 120 de venda de jogador. O Corinthians está com o Pires na mão, o Pedrinho. O Corinthians está com o Pires na mão para tentar vender o moleque no final desse ano. Sabe por quê? O ano que vem. O contrato dele termina em dezembro do ano que vem. Se o Pedrinho resolve na metade do ano assinar um pré-contrato com algum time, o Corinthians não recebe nada. Não recebe nada. Então o Corinthians ele está tentando sim achar no mercado uma possibilidade ou de estender o contrato do Pedrinho, dar um reajuste pro garoto ampliar o contrato dele com o clube, ou se notarem que não tem a possibilidade de renovação porque o empresário pode pedir muito, o Corinthians vai tentar vender agora no final do ano. Porque senão pode perder uma grana. Tentar vender e não vai pegar o valor completo. Não, e vai depender da anuência do jogador. Porque o contrato dele, a multa é de 50 milhões, certo? Aí o Corinthians arruma uma proposta de 40. De milhões de euros. 40 milhões de euros. 40 milhões, mas a multa dele é 50. 50. Se ele falar assim, não quero,
Ele não vai. Mas não vai acontecer isso porque o empresário, o Will e o Andrés têm uma relação muito bom. Na hora que sentar para conversar, vai. Olha, eu não notei isso na entrevista que o Will deu pra gente aqui. Mas tem, pode perguntar. Liga pro Will agora e pergunta se o relacionamento dele com o Andrés... Não, o relacionamento do Will não é muito bom com o Carille. Com o Carille é legal. Ah, tá. Com o Andrés e com a comissão técnica. Não, porque aquela entrevista que ele deu aqui, dizendo que ele reclamou tiraram a camisa 10 do Pedrinho. Mas não é o Andrés que tirou? Sim, mas o que Andrés ele falou? Não, pera um pouquinho. Que ele é melhor na meia do tiraram a camisa 10, ele falou com todas as letras, porque o empresário do cara era mais conhecido do que eu. Era o Ele falou isso aí. com relação ao tá gravado. O Will Dantas falou isso aí. Sim, mas é na base.